Galera, acho que já tá na hora de a gente começar o trabalho, não é mesmo? Eu também acho, hein? A gente já perdeu muito tempo e não fez nada ainda. E aí? Ah, acho que é só a gente falar, não é? Tá, mas só vai falando assim? Ah, por exemplo, eu vou falar sobre a patrística, certo? Então, é só a gente falar dos pontos importantes, como contar que foi o período da história que ficou predominante a atuação dos padres da igreja. Tanto que patrística vem de pater, que significa pai ou padre. Esses padres da igreja, naquela época, buscavam argumentos racionais para justificar logicamente e argumentativamente a fé cristã. Tá, beleza. E o que mais interessante você acha que tem pra falar? Acho que eu posso falar sobre a origem. Inicialmente, a doutrina cristã não necessitava de argumentos racionais para justificar as suas verdades, porque se baseava em princípios morais e na fé inabalável da salvação trazida pela morte de Cristo na cruz. E quando isso mudou? Foi no século II e no século III que surgiu essa necessidade. Porque, de um lado, era necessário defender a fé cristã dos questionamentos pagãos e de outras seitas religiosas, e também convencer os romanos. Esses padres da igreja, dentre eles, Santo Agostinho, Justino, Clemente de Alexandria e Orígenes, inauguraram uma nova forma de pensar na doutrina cristã e buscaram instrumentos para justificar a fé e a doutrina. Para isso, eles utilizaram da filosofia grega e do pensamento helenístico, e foi daí que surgiu a filosofia patrística. Tá. Lembrando, querida, que tudo isso aconteceu ainda no Baixo Império, hein? Quando todo o Império Romano estava sendo invadido pelos bárbaros. Tá, beleza. Mas eu também acho interessante falar da escolástica, né? Que primeiramente ela foi influenciada pelos pensamentos de Aristóteles. Exatamente. E promoveu significativos avanços no estudo da lógica. E o filósofo que contribuiu muito para isso foi Boécio, já que ele aperfeiçoou o quadrado lógico e também foi o primeiro a introduzir as questões universais. Essas questões elas surgiram no contexto que se desenvolveu o método escolástico de investigação. Questão universal é tipo, onde estou, quem sou eu? É, tipo isso. A questão universal ela foi formulada primeiramente por Platão. E esse conceito, ele quer dizer que algo é universal e não muda de lugar nenhum. Ele não muda. E de que algo não é? É um objeto variável. Eu não entendi. Tem como me dar um exemplo melhor? Por exemplo, a propriedade vermelha. Ela é universal. Mas, por exemplo, porém, o seu particular é um carro, qualquer coisa. Um carro, uma maçã, uma blusa, etc. Ela varia. Tá, mas o que isso tem a ver com a escolástica? Olha, como eu já havia dito, a escolástica ela tinha seu método de investigação, certo? Certo. Beleza. E esse método, ele privilegiava o estudo da linguagem para depois passar ao exame das coisas. E desse modo, não tinha como alguém mais tarde surgir com a questão: qual a relação entre as palavras e as coisas? E quem surgiu com essa questão foi o filósofo Porfírio. Trata-se da discussão sobre a existência ou não das ideias gerais, que seriam elas os termos universais. Bom, tal debate ele envolveu não apenas os problemas linguísticos e metafísicos, mas também teológicos, dando origem às duas posições antagônicas básicas, que seria o realismo, que sustenta a tese de que os universais existem de fato, e o nominalismo, que sustenta a tese de que os termos universais, tais como beleza e bondade, não existem em si mesmos, pois são somente palavras, e sem existência real. Grande coisa. Queridinha, como assim? Isso porque, além dessas duas, surgiu, no meio dessas, a questão do realismo moderado, que era sustentado pelo filósofo Pedro Abelardo. E para esse filósofo só existem realidades singulares. Mas é possível buscar semelhança entre os seres individuais por meio da abstração de maneira tal a gerar conceitos universais.
Essas coisas não são pra qualquer um, não, querida. Olha, pode até não ser, entendeu? Mas eu tenho certeza que na patrística tem coisa muito melhor. Claro. Você quer que eu conte um pouco sobre o Agostinho pra você? Ai, vai lá. Tá. Só pra começar, o Agostinho, ele começou dando aulas nas escolas romanas, não é mesmo? Ele ia muito pelos ensinamentos de Cícero. Ou seja, ele era muito eclético, né, gente? Ele misturava várias escolas nos seus ensinamentos, incluindo de Aristóteles aqui. Ah, Além disso, ele foi muito, muito influenciado pelo maniqueísmo. Alguém sabe o que é maniqueísmo? Não. O maniqueísmo, gente, ele é uma doutrina que fala que o nosso mundo ele é regido por dois princípios, o bem e o mal. E eles estão sempre lutando entre si, estão sempre em conflito. Incrível, né? Chegou um momento que ele cansou desse maniqueísmo e ele entrou em uma grande crise existencial e tal, e se converteu ao cristianismo, gente. E do cristianismo ele se dedicou a vida inteira a defender ele. Nesse cristianismo, ele queria muito provar que a fé e a razão, elas estavam meio que ligadas. Porque para você entender a sua fé, você tinha que usar da razão. Para você compreender as escrituras sagradas, você tinha que usar a fé e a razão, porque só uma das duas não era suficiente. tudo bem então, né? Não tá satisfeito com isso? Quer que eu falo ainda sobre as teorias dele? Tudo bem. Santo Agostinho dizia que Deus tinha criado a alma para regir sobre o nosso corpo. O espírito controlava o nosso corpo físico. Porém, um pecador ia lá e invertia toda essa situação e colocava o corpo para controlar o espírito. O espírito ficava submisso ao nosso corpo. Eita. Complicado, né? E sabe como que a gente se livrava disso? Só servindo a Deus. Servir a Deus é que libertava o espírito. A liberdade em si era a harmonia entre as ações humanas e as vontades de Deus. Tá, mas e se a pessoa tivesse cometido, tipo, 1 ou 2 pecadinhos, sabe? Querido, aí só a graça divina para salvar, né? Porém, ela é encontrada nas igrejas, mas somente para aqueles predestinados a recebê-la. E além disso, gente, é muito importante citar que ele foi influenciado por Platão. Ou seja, não é pouca coisa, né? Tudo bem, vai, eu assumo. Até que Santo Agostinho é importante e tal, mas vamos ser sinceros, né? A escolástica é muito melhor. Mas como você pode ter tanta certeza? Por causa do São Tomás de Aquino, meu amigo. O cara era um gênio. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele pra vocês. São Tomás de Aquino ele foi um filósofo, teólogo e padre dominicano. Além de ter sido considerado um santo pelo Papa João XXII. Ele foi um dos principais representantes da escolástica e fundou a escola tomista de filosofia e teologia. Só para começar, já podemos dizer que ele cristianizou Aristóteles. Como a igreja precisava de alguém para passar um pente fino nas teses de Aristóteles, foi passada a ideia de que o aristotelismo era um importante instrumento para entender a revelação divina. Quando ele faz isso, ele basicamente fala, esqueçam o que os árabes disseram, porque o que eles acertaram foi pouco. E o que eles eu mantive na minha filosofia. Alguma coisa a perguntar mais sobre ele? Porque eu acho que só isso, ó, já deixa claro quão importante que ele é. Pra um desconhecidinho assim, até que tá bom, né? Oi? A sua fama foi tão grande que ele passou a ser considerado conselheiro dos conselheiros. Ele foi referência da Idade Média e passa a ter um lema diferente do que era imposto pela igreja. Esse seria entender para crer. A sua ideia não era de que precisaríamos entender para crer, mas sim, se entendêssemos, a gente iria reforçar a crença. Tem mais, relaxa. Todo mundo sabe que o pensamento da época envolvia fé e razão, né? Porém, a razão não tem todo um poder para conhecer as coisas. Ela prepara você para a fé. Nós temos que entender para crer, mas o objetivo é crer, pois crendo eu compreendo melhor o mundo e o homem. Logo, a fé melhora a razão. E segundo ele, para tudo isso, temos que partir das verdades racionais. Bem, os pagãos, eles não compartilham da mesma fé que os cristãos. Porém, eles acreditam que podem conhecer as coisas através da racionalidade. E logo, as verdades racionais passa a ser uma ponte, o que permite um diálogo para os cristãos convencerem de que eles estão no caminho errado.
Mas é uma coisa? Tá, você só falou da razão agora. E onde entra a fé nessa história? Você já ouviu falar das 5 provas da existência de Deus, dele? Eu vou falar da primeira, que está aqui, ó. Um site muito importante. O primeiro motor é um movido precisa de um movente. E como não pode ser infinito, Deus seria o primeiro movente. Bem, o segundo motor uma coisa causa a outra, certo? Porém, é preciso uma primeira causa eficiente, que seria Deus. A terceira as coisas podem deixar ou começar a existir a qualquer momento. Logo, uma primeira coisa precisa existir. Ela seria Deus. A quarta. No mundo existe um grau de perfeição. Porém, deve existir um grau máximo. E esse seria Deus. E a última. Deus rege basicamente todas essas coisas. Para que cumpram seus objetivos. Como a natureza. Mais alguma coisa? Não, não tem problema não. Mas eu ainda acho que gostei mais da minha, viu? Porque ela é mais fácil de entender e essas coisas tudo. Tá bom então, né? Quem sou eu para questionar? Olha, mas eu acho que a gente pode dar uma resumida em tudo no final para ficar mais fácil, não é mesmo? Porque, olha, a patrística, primeiramente, tem como maior representante Santo Agostinho, certo? Além de outros padres. E ela foi muito influenciada pelo pensamento de Platão. Além disso, ela defendia muito o cristianismo e queria expandir pela Europa. Então, basicamente, o que representava a patrística era a fé e o amor em Cristo. Bom, e a escolástica, ela teve muita influência de Aristóteles. Tinha o intuito de refletir sobre a existência da alma humana e da existência de Deus. Teve como destaque Tomás de Aquino e defendia o princípio de que a fé e a razão são coisas diferentes. Porém, as duas, elas têm a mesma origem, a divina. Olha, gente, acho que tá até boas informações. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai gravar? Ai, ai. Ninguém tem nenhuma ideia. Olha, gente. Tá, eu pensei em talvez, assim, fazer uma paródia. Porque, sabe, né? Músicas sempre colam e é tão fácil de gravar. Já pensaram nisso? Começa a tocar, tu vai se lembrar de Santo Agostinho e do que ele tinha pra falar. Patrística vai chegar, Platão vai resgatar. Lembra daquela proposta? Agora eu vou te ensinar. Santo Agostinho mudou e no cristianismo ele crê. Sabe por quê? Porque a fé vai iluminar. E lá, 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 lá. Respostas vai te dar. E lá, 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 lá. Deus libertará. E lá, 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 lá. Melhor acreditar. E lá, 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 lá. Ideia certa não é isso aí não, que fala só do coração. Tem que ter a parte da razão, ladrão. E além de tudo é mais completa que você, sabe? Tipo pilha Duracell, 8 vezes mais. Escolástica é melhor pensando, é melhor testando. Altas discussão pra ver quem tem razão. Ela é melhor criando, é melhor provando. Só uma questão gera confusão. Deus eu vou provar. E laraialaia, fé razão juntar. E laraialaia, Aristóteles se orgulhar. E laraialaia, várias teses vão rolar. E laraialaia. Santo Agostinho, você está aqui? Caracas. Acha que merecemos uma boa nota por esse trabalho?
iremos receber uma boa nota por esse trabalho? Ah, putz. Ok, então, Santo Agostinho. Goodbye. Goodbye, Santo Agostinho. Acho que ela não sabe a diferença de zoeiras, né? Gente, eu acho melhor a gente só ficar com o que a gente É. tem, sabe?